Bem, décima aula, bom dia, décima aula do curso de superfícies de rima. E a gente vai hoje discutir a comologia de Dubos de superfícies de rima, com foco nas superfícies de rima compactas, apesar de que uma boa parte da aula vai ser dedicada para discutir a comologia de Dubos de abertos de C. Tá bom? Deixa eu lembrar um pouco o que a gente fez na aula passada. Então, a gente começou definindo o tipo de uma forma diferencial para uma variedade complexa e decompôs o operador diferencial, né, a diferencial de de Rham, em dois operadores, uma parte, digamos, holomorfa, mais uma parte anti-holomorfa, no sentido de que esse DROM envolve apenas as derivadas com respeito às variáveis complexas, aos EIs, e o DROM barra envolve apenas as variáveis derivadas com respeito às variáveis anticomplexas, anti-holomorfas, EI barra. E a gente observou que D ao quadrado igual a zero implica que o DROM barra ao quadrado igual a zero, implica também que o D ao quadrado igual a zero, mas a gente focou no DROM barra e isso nos permitiu definir um complexo, né? Uma sucessão, uma sequência de feixes, onde a composta de dois morfismos é zero. E, olhando para as seções globais desse complexo, a gente define o que se chama a comologia de Dubos, né, que é o kernel das PQ-formas globais fechadas, ou da aplicação das PQ-formas nas PQ mais um formas globais. Isso aqui são as PQ-formas fechadas, PQ-formas de ROM barra fechadas. E a gente tomou o quociente pelas PQ-formas exatas. De posse disso, né, como a gente tinha, como eu falei, a gente tinha um complexo de feixes. E a pergunta natural é se esse complexo de feixes é exato, né? Se é uma sequência exata longa de feixes. E, de fato, isso é o que o teorema de Dubos-Grothendieck garante, o lema de Dubos-Grothendieck, e ele foi provado essencialmente por um argumento, digamos, algébrico de redução a esse corolário, que essencialmente mostra que a gente consegue, dado uma função G definida numa vizinhança de um disco, a gente consegue resolver a equação d z barra df dividido dz barra igual a g. Eu não sei como falar essas coisas, é mais fácil escrever. E como corolário, porque esse complexo é uma sequência exata longa que começa com ômega p, né? E aí vai para... E aí continua, e onde todos os termos que aparecem aqui são feixes finos. E a gente viu o resultado geral, que a gente já tinha visto algumas aulas atrás, que a gente obtém um isomorfismo natural entre esses dois grupos de comologia. Comologia de Čech com comologia de Dubos. Homologia de Čech de ômega p, com a comologia de Dubos H p bola x derrumbar.
Tá bom? E um corolário simpático desse isomorfismo é que os grupos de cohomologia de check de ômega P se anulam desde que eu esteja considerando os grupos de ordem maior que a dimensão de x, simplesmente porque não vai ter formas daquele tipo com esse tipo. Não vão existir JI formas numa variedade de dimensão menor do que I. Então, foi mais ou menos isso que a gente viu na aula passada. E a gente vai, hoje, tentar calcular algum desses grupos. Certo? Então, o exemplo mais simples é quando eu tenho um aberto de C. Então, para abertos de C, vale que esses grupos de cohomologia, o H0i e o H11, a cohomologia de Dubos, se anulam. Certo? Então, o que a gente tem que verificar? Então, você lembra qual é a definição desse grupo? Esse aqui são as 0, 1 formas de Ron-barra fechadas. Mas como eu estou em dimensão 1, isso aqui é simplesmente as 0, 1 formas, elas são automaticamente fechadas, porque não tenho espaço para ter uma forma que não seja fechada, dividido pelas 0, 1 formas exatas. Que isso é simplesmente o de Ron-barra das funções sem infinito. Então, o que a gente quer fazer é, dada X, de dz barra, uma 0, 1 forma, queremos construir f uma função tal que derrubar f de z barra é igual a g de z barra. Ou seja, isso é simplesmente derrubar f igual a g. Queremos resolver essa equação. E lembra que a gente já conseguiu resolver essa equação num polidisco, né? Mas para lá, naquela situação, o que a gente fez? A gente assumiu, tomava um disco, a gente tomava G, holomorfo, ou G, sem infinito, em vizinhança de delta barra. Isso foi na aula passada. E a gente utilizou, essencialmente, a forma integral de Cauchy para construir F. Tá bom? Agora, observa que a gente está num contexto aqui diferente. Enquanto na aula passada a minha G estava definida num aberto maior do que o aberto que eu estava considerado, que para a gente não era grave, porque, lembra, o nosso objetivo era mostrar que uma sequência de data de feixes era exata, então isso não era uma restrição. Aqui o contexto é diferente. A minha G não está definida num aberto maior do que U. A minha G está definida num aberto U, exatamente. Não tem nenhuma razão para eu poder estender a G além do bordo do aberto U, ou mesmo até o fecho do aberto U. Não preciso nem poder estender, pode ser que eu não consiga estender nem continuamente. Mas, o que a gente aprendeu na aula passada é que se G possui
suporte compacto. Então, podemos repetir o argumento. Que consistia essencialmente em definir a F simplesmente como uma aplicação que envia Z em, se eu não me engano, 2πi integral de GW. W menos Z. DW. DW barra. E como a minha G possui suporte compacto, não tem nenhum problema definir isso ao longo de todo o C. Tá certo? E essa função vai resolver meu problema no caso que G possui suporte compacto. Então, a gente faz como os analistas fazem. Se eu sei resolver para suporte compacto, o que eu preciso é agora aproximar a minha G por funções com suporte compacto, resolver, cruzar os dedos para que a solução convirja para que a sequência de soluções obtida convirja para a solução que a gente queria. Essa é a estratégia. Então, deixa eu explicar como é que a gente faz isso. Então, você tem um aberto U, contido em C. Não estou colocando nenhuma hipótese sobre esse aberto, então poderia ser um aberto complicado. Né? Tirar um conjunto de Cantor aqui, ter uma festa. Né? Mas o ponto todo é você escrever U como uma união de compactos KI. Esse sujeito compactos. E eu vou pedir que essa união tenha a seguinte propriedade, que é uma propriedades canônicas, né, desse tipo de extensão, que KI, o interior, ou que KI esteja contido no interior do elemento que o sucede, tá certo? E eu vou também pedir que U menos KI não possui componente. Bom, estou copiando o que está ali, né? Relativamente compacto. Eu deixo vocês se divertirem para se convencer que existe uma exaustão de U por compactos com essas propriedades. Tá? E eu vou, para cada aberto, para cada compacto cair, eu vou construir essa função, né, que vai valer 1 numa vizinhança aberta de KI e é identicamente 0 no complemento de KN mais 1. Certo? A gente constrói uma espécie de mesmo tipo de construção que a gente faz para fazer uma partição da unidade. Tá bom? Note que, por construção, como esses abertos são encaixados, nessas vizinhanças, essa minha função QN e QN mais 1, em vizinhança de KN, elas são identicamente iguais a 1. Ok? E se eu defino F ou Fn, Fn definidas, inclusive, eu posso tomar definido em todo C. Né? Vamos pegar aqui de U para C. Tá, ok. D1, DV, de Fn, igual a Qn, vezes G. Pelo que a gente discutiu no slide anterior, eu consigo resolver essa equação, porque esse agora tem suporte compacto. E em vizinhança de Kn, tanto Fn quanto Fn mais 1
vão possuir derivadas de DROM que vão ser iguais a zero, né? Então, isso aqui seja, desculpa, a diferença, né, de Fn mais 1 menos Fn é holomorfo em vizinhança de K. Tá bom? Então, definir as minhas Fn's dessa maneira. Note, é claro que a Fn não está bem definida, não é única, né? Eu peguei uma solução qualquer, porque se eu adicionar uma função holomorfa aqui, me dá o mesmo resultado. Então, não faz sentido que eu dizer que Fn e Fn mais 1 coincidem se eu não as construo com um pouco mais de cuidado. Aqui eu simplesmente estou tomando uma solução. Mas faz sentido eu dizer que a diferença é holomorfa, porque essa Fn é unicamente definida menos de função holomorfa. Bom, essa condição que a gente colocou aqui é justamente porque a gente quer utilizar o teorema de Runge, né? Lembra que diz que o teorema de Runge, que uma função holomorfa definida no aberto possui uma aproximação por funções meromorfas, uma aproximação arbitrariamente boa, por funções meromorfas, na verdade, funções racionais, né? Então, é definida em todo o C como funções racionais, mas com polos justamente no complemento de um compacto que eu estou considerando aproximação. Bom, quem fez o curso de análise complexa comigo há um tempo atrás viu esse teorema. Se não, nas notas, acho que tem uma referência. Então, o teorema padrão de análise complexa em uma variável. E o que o teorema de Runge nos diz é que existe uma função holomorfa Hn, tá certo? Tal que essa diferença, Fn mais 1 menos Fn, vai ser tão pequena quanto eu queira no compacto Kn. Certo? E o ponto é que, em princípio, essa função ela poderia ter polos em U, poderia ter polos em U menos Kn, mas como eu estou assumindo que não tem componentes relativamente compactas, eu posso jogar todos os polos para uma vizinhança do infinito e eu consigo que essa Hn esteja definida em todo U. Ela só vai ser boa aproximação em Kn, mas eu preciso daquela condição para garantir que ela é holomorfa em U. E aí a gente faz esse truque, né? A gente define essa série, né? Para cada n eu defino Sn, que vai ser a Fn. Lembra que essas Fn estão funções definidas em todo C, em particular em todo U. E essas HIs também estão definidas em todo U, pelo que a gente acabou de discutir. Tá? Então, além disso, pela maneira que eu defini, aqui eu tenho essa soma. E essa soma é justamente o que é majorado por uma sucessão geométrica. Né? Então, a gente tem que essa série vai convergir absolutamente. Né? Converge uniformemente no aberto, no compacto Kn. Bom? E, além disso, no compacto Kn, essa Sn não é diferente da Sn mais 1. Tá certo? Porque eu faço essa manipulação. Eu posso jogar para fora esse sujeito. Esse cara cancela com esse. E eu recupero, jogo esse sujeito para cá. E eu recupero a definição de Sn mais 1. Não, note que essa identidade não vale em todo lugar, vai valer apenas em Kn. E a gente define f como sendo
essa soma. E a gente pode verificar, né, que D-ROM DZ barra de F vai ser justamente a G que a gente estava buscando. Então, isso é o que mostra que o grupo de cohomologia de Dubos é zero. E observa que aqui eu comecei a discussão falando do grupo 0,1, mas a mesma discussão, sem mudar nada, né, que eu só teria que botar um 1. Aqui seria derrumbar de A 0. Aqui seria o 1. Se aplicaria igual, não teria nenhuma diferença. Então, a nossa capacidade de resolver essa equação diferencial me permite também mostrar que esse grupo é zero. Então, como corolário, é um corolário imediato do isomorfismo de Dubos. Lembra que o isomorfismo de Dubos me diz que o HI x ômega j x é igual ao HJ I derrumbar de x. Então, especializando para, a gente mostrou, foi para o 0, 1 e 1. De U. Nos dá, como a gente mostrou que esses grupos são zero, a gente deduz que esses grupos são zero. Para qualquer aberto de C. Então, são grupos que realmente estão vendo a estrutura analítica e não estão vendo a estrutura, pelo menos não de forma clara, a estrutura topológica nesse caso. Né? Lembra que para esses abertos de C, o grupo, outros grupos não são necessariamente zero. Né? H1, U, D é igual a zero, se somente se U é simplesmente conexo. Então, são grupos que se comportam de forma diferente. Em particular, não fica claro, não parecem ter relação com a topologia do aberto. Atenção que esse resultado é completamente falso, isso não é verdade. Para aberto de CN. Muito bem. Mas agora vamos passar à discussão da cohomologia de Dubos de superfícies de Riemann compactas. Certo? E agora, o que vai ser curioso é que, ao contrário do que aconteceu com abertos de C, eles vão sim ter relação com a cohomologia singular, com a cohomologia com coeficientes em feixe constante. Tá? Então, aqui eu vou usar uma caixa preta. Na nossa discussão vai ser baseada nessa caixa preta. Não vou mostrar. Isso é mais um teorema da nossa coleção. Eu já usou também outro teorema de análise que a gente não mostrou, que foi o teorema de Carnot-Serre, que dizia que a homologia em variedades compactas de feixes, de seções de fibras em dimensão finita. Esse aqui é um outro.
E aqui diz o seguinte, uma capacidade é uma forma, uma superfície de Riemann X, uma forma global. Então, essa forma é d barra exata, ou seja, eta é igual a d barra de uma função. Se somente se a integral de eta ao 1 de x é igual a 0. Ah, tem uma direção que é trivial. A direção que é trivial é que se é essa direção. Se eta é igual a d barra de f, a eta também é a d de d barra de f. Agora, como d barra ao quadrado é igual a 0, isso é a mesma coisa que a diferencial de d barra de f. E, portanto, eu posso aplicar Stokes, que vai me dizer que a integral de eta em x vai ser a integral de d barra de f no bordo de x. Mas eu estou assumindo x compacta, então isso é 0. Então, essa é a direção trivial. A volta, vocês podem achar razoável ou não, mas é um resultado que necessita um pouco de trabalho, um pouco de análise para poder ser demonstrado. A gente não vai fazer isso. Nas notas tem referências para quem estiver curioso. Eu recomendo que pelo menos dê uma olhada para entender o sabor e a dificuldade desse resultado. Tá bom? Vocês podem reclamar que no enunciado aqui está o A2, você colocou o A11, mas é claro que por razões de dimensão, uma forma, duas formas, só pode ter tipo 1. Não tem 0,2 formas, não tem 2,0 formas. Então, isso é uma... que não tem dz vezes o E de dz é 0. Então, isso é o próprio A2. Bom? Então, uma consequência imediata desse teorema é o seguinte, é que esse morfismo que vai do A11 em C, dado por integração, é um isomorfismo, na verdade, induz um isomorfismo entre a H11 e C. Então, se eu denoto isso aqui por φ, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que o kernel de φ é justamente as A11x desculpa, são as 1 formas de Rom barra exatas. Certo? Bom, mas se eu tenho uma forma que é d Rom barra exata, né? Se eu tenho um alfa que é d Rom barra de beta, novamente, pela mesma discussão anterior, essa beta, se isso aqui é uma forma, eu posso tomar essa beta como sendo uma 1,0 forma. Mas para uma 1,0 forma, justamente porque não existem 2,0 forma, d Rom barra de beta é a mesma coisa que d beta. Tá certo? Portanto, a integração, se eu tenho uma forma que é d Rom barra exata, ela é d exata, e eu tenho que a integral de alfa é igual a 0. Isso implica que formas de Rom barra exatas estão contido no núcleo de Kerr-Fim. Essa é a direção trivial. E a recíproca, se
integral de alfa é igual a zero, pelo teorema, pela caixa preta, pela ferramenta básica, a gente tem que a alfa é um d barra de f. Ou seja, que é menos d barra. Bom, poderia ter escrito errado, mas eu me confundi. E eu posso escrever como sendo isso. Então, implica que a alfa é d barra. Exato. Bom? Então, o que a gente obtém aqui é essa aplicação induz um isomorfismo entre o d barra x e c. Perceba que é um isomorfismo canônico. Não houve escolha envolvida. Sempre reconfortante quando a gente faz essas construções, esses isomorfismos, e não há escolha envolvida. De forma análoga, a gente tem que se X é uma superfície de Riemann compacta, é claro, ó, note que a gente usou que era compacta aqui. Né? Se eu tenho X, uma superfície de Riemann compacta, então esse sujeito é canonicamente isomorfo a esse sujeito. E aqui eu estou denotando isso aqui para denotar o dual. Bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que buscar um isomorfismo canônico entre essas coisas. Né? Então, quem é esse cara? Lembra que, pelo isomorfismo de Dubos, isso é canonicamente isomorfo a 0, 1, x. E, bom, eu tenho formas fechadas, ou formas... são fechadas, porque não tem espaço, né? Formas holomorfas, que é... Eu tenho elementos desse grupo de cohomologia, e eu posso, como eu tenho... Então, a gente pode verificar que a gente tem uma estrutura de produto, com um produto exterior induz uma estrutura de produto aqui, eu posso mandar, né, esses elementos em Derrom barra x. Agora, a gente sabe que esse sujeito, a gente viu no resultado anterior, que isso é isomorfo a C. Não lembra, isso aqui é simplesmente eu pego uma alfa e uma beta e mando na integral de alfa de beta x. Então, é esse o elemento que vai me dar o isomorfismo, né? Isso é um emparelhamento. Né? Então, quando eu tenho um emparelhamento entre dois espaços vetoriais, eu obtenho um mapa de H1, 0, Derrom barra x em H0, 1, Derrom barra x dual, né? Que simplesmente eu estou pegando uma forma f e estou mandando na aplicação que manda beta na integral ao longo de x de alfa de beta. Né? E o que acontece é que esse é um emparelhamento perfeito, simplesmente pelo seguinte: se eu tenho uma forma alfa, eu posso construir uma... Isso aqui é um zero forma. Eu posso construir uma 0,1 forma, que é simplesmente alfa bar. E essa 0,1 forma tem um bom gosto de ter integral diferente de zero. Uhum.
Então, isso está dizendo que essa aplicação é sobrejetiva, e a gente vê que a gente tem um emparelhamento perfeito. Esse é o isomorfismo. Acho que eu estou vendo que essa aplicação, esse argumento está dizendo que essa aplicação aqui é injetiva. Tá bom? Esquecendo alguma coisa? Vamos ver agora a injetividade, ou a sobrejetividade. Né? Então, seja alfa aqui, ou beta aqui. Uma 0,1 forma. Que seja D-ROM barra fechado. Pelo mesmo truque, isso é a mesma coisa que D beta igual a zero. Né? Porque o... Opa, desculpa. D beta igual a D beta. Tá bom? Porque D-ROM barra de beta igual a zero. E, então, eu sei que a integral de D beta de x é igual a zero. Tá bom? Bom, como essa integral é igual a zero, eu posso usar a ferramenta básica para escrever d beta igual a d barra f. Então, beta menos d barra f, né, é uma 0,1 forma que é igual a zero, que é D-ROM fechado. Portanto, quando eu considero, vamos chamar isso aqui de gama, quando eu considero D gama barra, que é D barra gama barra, isso aqui é zero, e esse sujeito é uma 1,0 forma. Então, isso aqui é uma 1,0 forma holomorfa. Tá bom? E quando eu isso está me mostrando que H. Bom, então o que eu acabei de o que eu acabei de definir aqui foi uma aplicação do H01 barra x em aplicação R linear
em H 0 barra X. Isso é essencialmente dado. Vou pegar a classe de beta e eu vou enviar na classe de beta barra. Eu já estou mostrando, bom, aqui com alguma parênteses, eu estou mostrando que essa beta admite um representante, tal que o barra é derrom barra fechado. Então, você vê que essa é uma aplicação injetiva. E a gente já tinha visto que eu tinha uma outra aplicação injetiva na outra direção. Então, são espaços vetoriais de mesma dimensão. E se eu tenho um emparelhamento entre espaços vetoriais de mesma dimensão, que não é zero, eu tenho um isomorfismo. Então, seja o que eu estou dizendo, isso implica a dimensão de H01 derrom barra é igual à dimensão de H10 derrom barra. E eu voltando aqui, como eu tenho uma aplicação injetiva de um no dual do outro, o dual não muda a dimensão, a gente obtém que eles são isomorfos. Essa aplicação é sobrejetiva, por questões de dimensão. Certo? E o mais importante é que, para construir essa aplicação aqui, né, que foi a aplicação de 1,0 no H01 dual, não houve escolhas também. Tem um isomorfismo canônico. Definido pelo esse emparelhamento. Ô, Jorge, para falar que é a mesma dimensão, eu não podia ter montado só o outro mapa de 0,1 para 1,0 estrela? É isso que a gente está tentando fazer, mas como é que você garante que tem um elemento que... Como é que você garante que não que é injetivo esse mapa? Porque aqui a gente usou, olha, eu saí de 1,0. Então, 1,0 é o quê? É representado, na verdade, eu saí para uma forma holomorfa. Foi assim que a gente construiu. Eu fui para holomorfa. E para garantir que essa aplicação que envia alfa no beta, integral de x, alfa, o é de beta, é não nula, eu mostrei que eu observei que alfa barra é derrom barra fechada. E para esse alfa barra, esse mapa é diferente de zero. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Agora, o problema é o quê? Eu estou pegando uma beta, é justamente isso que a gente fez. Eu peguei uma beta que é derrom barra fechada. Eu quero considerar o conjugado dele, beta barra. Mas o problema é que beta barra não é derrom barra fechada. Tá certo? Então, eu tenho que corrigir esse representante. Tá bom? Aqui, o que está implícito é que quando eu escolhi meu representante, eu escolhi um representante que era holomorfo. Né? Nem todo representante do H10 derrom barra vai ser holomorfo. Mas o que eu sei pelo isomorfismo de Dubos, que eu posso escolher, eu sei que esse sujeito é representado por um sujeito holomorfo. Mas nem todo representante é holomorfo. Então, quando eu construí esse mapa, eu usei esse isomorfismo e escolhi esse representante. E aqui eu estou tentando fazer a mesma coisa. Eu não tenho agora mais uma escolha de representante. Agora eu estou com... O Dubos me dá um elemento do grupo H1, que, no princípio, eu não sei fazer muita coisa com ele. Mas eu posso pegar um representante e, infelizmente, a priori, eu não sei se esse derrom barra é igual a zero. Não tenho esse representante bem escolhido. Então, o que eu vou fazer, bom, eu não sei se ele é zero, eu não sei se o derrom barra do beta barra é zero, mas eu sei que o derrom barra de beta é zero, que me diz que a d beta é isso. Aí eu aplico a minha ferramenta e corrijo o meu representante para que, quando eu considere o derrom barra do barra dele, isso aqui é um outro representante de beta,
outro representante. Na mesma classe. Quando eu faço essa correção, ele agora virou derrubar fechado. Tá bom? Então vale isso. Então, como consequência, né, a gente tem cálculo de acho que todos os grupos de cohomologia de duplo, né, para uma superfície de rima. Né? Então, eu já calculei esse. Eu vi que ele possui a mesma dimensão desse. E a gente calculou esse. Então, a única coisa que não está demonstrada é justamente essa igualdade aqui. Por que esses grupos se relacionam com esse grupo de cohomologia? Bom, e para fazer isso, o que a gente faz? Bom, a gente olha procura a sequência exata. E a sequência exata relevante aqui é a seguinte. Eu tenho a inclusão do feixe localmente constante C nas funções holomorfas de x e com quociente as ômega 1. Como eu estou em dimensão 1, essa sequência termina aqui e vira zero. É a mesma sequência que a gente usou para mostrar. Bom, não foi a mesma. É um análogo da sequência que a gente usou para mostrar o isomorfismo de de Rham. A única coisa que aqui agora é tudo holomorfo. Né? Isso é o análogo holomorfo de Agora, percebam, no caso C infinito, isso aqui é a sequência de C infinito que a gente usou, né, que é o chamado complexo de de Rham. A gente usou o Leão de Poincaré para ver que isso era exato, etc. E a gente se valeu do fato de que a gente estava trabalhando com seções C infinito de fibrados vetoriais para garantir que esses feixes são finos. Agora, esses feixes que estão aqui não são finos. Até então, apesar de parecer a mesma coisa, ela é completamente diferente. E, de fato, a gente acabou de ver, olha, o H1 de ômega 1 tem dimensão 1, foi o que a gente viu. O H1 de O tem uma certa dimensão. O H0 de ômega 1 tem uma outra dimensão. Então, cuidado. Esses não são feixes finos. Mas, vale o seguinte, eu posso olhar para a sequência longa em cohomologia. Bom? Então, vamos lá. Vamos tentar entender essa sequência. Esse cara eu conheço. Esse grupo é simplesmente as funções constantes. Sei. Esse também eu conheço. Como minha superfície de rima é holomorfa e é compacto, como minha superfície de rima é compacta, funções holomorfas são automaticamente constantes pelo princípio do máximo. Então, isso é C. E essa aplicação aqui é a identidade. Não tem nada acontecendo nesse nível. Esse sujeito é um dos grupos que a gente quer considerar.
esse sujeito é um dos grupos que estão aparecendo aqui. E esse é também um outro grupo que a gente quer considerar. Agora, esse H1 ômega 1 é simplesmente C. Isso foi o que a gente viu, né, pelo isomorfismo de Dubos. Esse sujeito é o H1 barra X. E a nossa ferramenta básica nos diz que esse sujeito era C. Tá bom? Esse mapa, esse grupo, pelo isomorfismo de Dubos, são as formas de tipo 2, não, de tipo 0,2. Mas não tem forma de tipo 0,2 porque minha dimensão é 1. Então esse cara é 0. E esse grupo, eu sei também pelo isomorfismo de de Rham, que isso aqui é o H2 de de Rham de XC, e eu sei que esse cara também é C, é representado por múltiplos de uma forma de volume, múltiplos complexos de uma forma de volume. Tá bom? E essa aplicação, como esse cara é 0, essa aplicação é sobrejetiva, mas como são dois Cs que estão aparecendo aqui, isso tem que ser um isomorfismo. Tá bom? Então, em suma, essa aplicação é um isomorfismo. O que isso está me dizendo? Como essa aplicação é um isomorfismo, a aplicação que vai de H1, ômega 1 em H2 é um isomorfismo, essa aplicação, a imagem dela aqui tem que ser o núcleo da seguinte, então a imagem dela tem que ser 0. Então, na verdade, dessa sequência exata, eu consigo uma sequência exata que termina aqui em 0. E antes do 0 que eu tenho um odd x. Eu continuo com ela para trás. E aqui eu tenho H0, x, ômega 1 de x. Agora, o que vem antes? O que vem antes também, o núcleo dessa aplicação é a imagem dessa aplicação aqui. Mas a imagem dessa é o núcleo dessa. Mas aqui é um isomorfismo. Então, o que entra aqui também é 0. Eu tenho uma sequência exata curta. Mas, ora, esse grupo tem a mesma dimensão. Esses grupos têm a mesma dimensão. Portanto, não me resta nenhuma outra alternativa a não ser que esse grupo tenha a dimensão igual à soma dessas dimensões, que vai ser a mesma coisa que 2 vezes a dimensão de um deles, já que eles têm a mesma dimensão. E é isso que está escrito aqui. Tá bom? Muito bem. Agora, se X é uma superfície de Riemann compacta, de gênero G, então é bem conhecido, né? Provavelmente vocês já viram isso em algum momento nos cursos que vocês já fizeram, que é a cohomologia de de Rham, né? De X não, é relativamente fácil de calcular. A gente sabe que o H0 de de Rham de X. Vamos botar com coeficientes complexos só para C. H1 de de Rham XC é 2G, onde o gênero é o G. E o H2, como a gente já mencionou, de Rham de XC é também novamente o C. Daqui a gente conclui que a cohomologia de Dubos se eu organizar ela da seguinte maneira, ela se escreve como C, CAG, CAG, C. Tá? Então, o H1 de X, OX,
é igual a CG, isomorfo, né? Não é igual, precisa escolher um isomorfismo. H0 de x, ômega 1 de x também é igual a CG. E o H0 de x, OX, C. E o H0, H1 de x, ômega 1 de x, é C. Todos os outros grupos se I for maior ou igual a 2, e aqui também, se I for maior ou igual a 2, HI de x, ômega 1 de x é igual a 0. Então, isso determina completamente, a gente, pelo menos, como completamente os grupos de cohomologia do Boole de uma superfície de rima compacta. Né? E como eu falei, veja que aqui está aparecendo... Agora eu estou lendo a topologia, não está muito claro como eu estou fazendo isso, mas eu estou lendo a topologia de forma bastante efetiva. Tá? Então, só a nível de curiosidade, deixa eu dizer como é que isso generaliza depois para uma variedade qualquer. Então, quando você tem, se eu tenho x, uma variedade complexa projetiva, quer dizer que se mergulha, é uma variedade que tem um mergulho holomorfo num espaço projetivo. Vale uma versão um pouco mais geral, né? Mas eu não quero entrar nas definições, mas também se vale para uma coisa que é uma Keller compacta, que são variedades complexas, compactas, que a estrutura complexa é compatível com a métrica. Então, por exemplo, uma definição de Keller compacta no mundo das variedades riemannianas é dizer que você tem uma métrica riemanniana onde aquele operador J que a gente definiu no início da discussão do espaço tangente, ele comuta com o transporte paralelo. Não é importante, ou seja, que o operador J é paralelo. Mas vamos pensar nesse caso particular, né, que o X é contida como subvariedade de um certo PN. Então, vale uma coisa muito parecida com o que está acontecendo aqui. Né? É que você vai ter que as homologias de X com coeficientes complexos vai ser uma soma e HP que derrom barra X barra isomorfo H Q P derrom barra X. Então, observa que são duas afirmações não triviais. Né? Então, essa aqui está dizendo está dando uma espécie de simetria quando você escreveu o que a gente chama de diamante de Rod, que é a generalização dessa figura. Né? Está dizendo uma certa simetria, está dizendo que se eu pegar e traçar aqui o eixo central, os grupos, quando você faz uma reflexão, os grupos possuem a mesma dimensão, né? Os espaços vetoriais correspondentes possuem a mesma dimensão. Eu estou falando o seguinte, vou botar aqui. Não posso. O que é essa barrinha em cima da homologia? Exatamente o que a gente fez na prova daquele teorema. A gente pegou um representante, mostrou que, na verdade, existe um representante, tal que quando eu faço a barra, ele é derrom barra fechado.
Então, eu tenho uma barra que vai mandar uma PQ-forma numa QP-forma, uma forma de tipo PQ na forma de tipo QP, e eu consigo fazer com que essa barra defina um morfismo, um isomorfismo entre esses espaços. Isso não é imediato, eu preciso de um análogo daquela ferramenta básica para fazer. Isso é o que se chama o DD/lema, que vale para qualquer coisa desse tipo. Bom, tem uma outra simetria que vocês provavelmente viram em topologia, que é a dualidade de Poincaré, que vai dizer que esses grupos, o HK é isomorfo ao H, a dimensão de x menos k. Então, na verdade, por exemplo, aqui, quando a dimensão de x é igual a 6, eu vou ter a dimensão de x igual a 3, perdão. Eu vou ter H40 é 0, e aqui vai ser H4. E aqui aparece um 0 também, por razões de dimensão. Aqui é o H32 e o H33. Certo? Então, esses são os únicos grupos que são não zero, que podem ser não zero, são esses. Então, aqui você tem essa parte central aqui, que são os HPPs. A dualidade de Poincaré te dá uma simetria nessa direção. E nessa direção é um chamado de dualidade ou decomposição de Rod. Então, isso é a cohomologia de variedades, cohomologia de Dubos de variedades projetivas, ou mais geralmente variedades Keller, elas têm uma estrutura muito bonita, né? Onde começa a teoria de Rod, e ela meio que a gente está vendo o iniciozinho dessa história. Não está explicando, mas está vendo completamente, né? Não está, mas está vendo essa história aqui em dimensão 1. Tá bom? Então, só para dizer que isso se generaliza, mas é claro, a gente não está dando nenhuma pista porque algo assim é verdade. E atenção, não é verdade. Para variedades complexas. Compactas. Arbitrárias. Isso é realmente importante, uma hipótese desse tipo, para você ter um resultado, para você ter essa estrutura nesses grupos de cohomologia. Bom? Então, não se enganem, tem realmente essa ferramenta básica que aparece aqui, passou ingênua, tem alguma coisa acontecendo ali, não é trivial. Isso é não trivial, e é o que eu estou falando, a versão em dimensão 1 do DD/lema, que, na verdade, vai te dar essa estrutura.
É ele que vai determinar essa estrutura em dimensão qualquer. E, no final, se vocês pensarem, refletirem, foi ele que determinou essa estrutura que a gente está vendo aqui. São só 4 espaços vetoriais. Se você tiver uma simetria entre 4 espaços vetoriais, pode ser só um acaso, mas não é um acaso. E a outra coisa que a gente vai ver, toda a superfície de Riemann compacta, ela é projetiva. Então, de verdade, o que está acontecendo é que isso é um caso particular disso. Mas isso a gente não vai discutir. Tá bom? Muito bem, a gente continua na semana que vem.